Olá, amigos! Eu sou o Del Santana e esse é o nosso Eita Podcast. E hoje nós vamos ter aqui um bate-papo muito especial com ele, que já foi coach, palestrante, deputado federal pelo estado do Espírito Santo e agora é pré-candidato a governador do nosso estado. Converso hoje com meu amigo Felipe Rigoni. Tudo bem, Felipe? Tudo ótimo, Del. Um prazer estar aqui com vocês do Eita Podcast. É um prazer enorme aqui falar um pouquinho do nosso mandato, dos nossos projetos e do que for aqui de necessário conversar. Puxa, primeiro eu quero te agradecer pela sua disponibilidade em estar aqui junto com a gente hoje. Para mim, eu fiquei muito feliz em saber que havia essa possibilidade da gente bater esse papo. E eu quero dizer que eu já sou um admirador seu já de muito tempo, como eu vinha falando aqui nos bastidores, né? Já te acompanhava aí pelas redes sociais, pela internet. E hoje ter esse prazer aqui da gente bater esse papo, para mim, é realmente algo que vai marcar aqui a história do nosso programa. Eu fico honrado, querido, Felipe, de verdade. A sua história é, muito superficialmente, praticamente o capixaba todo o estado conhece. Agora, eu gostaria de conhecer um pouco mais aprofundado aí, um pouco da sua história. Você nasceu no município de Linhares? Nasci em Linhares. Sim. Em 91. Uhum. Lá, filho da Jane Rigoni e do Ricardo Lopes. Sim, muitos conhecidos. É isso. E aí você estudou lá em Linhares normalmente, e aí, com quantos anos que você descobriu essa questão da cegueira? O que aconteceu? Como é que foi? Assim, como é que isso acabou se desenvolvendo? Uhum. Eu estudei lá a vida inteira, né? Vida inteira não, até o ensino médio eu estudei em Linhares. Mas quando eu tinha 6 anos de idade, aconteceu um fato, assim, que meus pais começaram a perceber que tudo que eu fazia, eu precisava estar muito de perto, porque senão eu não enxergava. Você aproximava ali o olho. Eu aproximava muito. Então, pra você ter Uhum. ideia, no quarto dos meus pais tinha uma TV de 29 polegadas, era a maior da casa. Uhum. Eu sempre assistia TV lá e assistia com a cadeirinha coladinha, igual eu tô aqui na mesa assim, ó, Uhum. a TV aqui assim e eu aqui, porque senão eu não enxergava. Uhum. Né? Meus pais, obviamente, acharam isso muito estranho. Sim. Né? E me levaram no médico. E depois de uma bateria de exames, um monte de médico eu tive que ir para tentar entender o que estava acontecendo, a gente acabou descobrindo que eu tinha uma infecção, uma inflamação nos olhos chamada uveíte. O nome todo é uveíte intermediária bilateral. Uhum. Que é basicamente uma infecção que dá no fundo do olho, dos dois olhos, né? Sim. E que ela vai degenerando a úvea, que é a parte do fundo do olho. Uhum. Isso não tinha uma cura na época, tinha um tratamento à base de corticoides, que é um medicamento super forte. Muito forte, verdade. Tanto que foi aí que começou o meu processo de engorda. Por conta da utilização dos corticoides, né? Começou um processo de ansiedade muito forte, engordei muito lá quando eu era novo, mas isso foi evoluindo. Sim. E por conta dessa uveíte, Del, que foi dando várias outras coisas. Então eu tive catarata nos 2 olhos, eu perdi o olho esquerdo na cirurgia de catarata, inclusive. Uhum. Né? Foi até um erro médico depois de descoberto. Puxa! E tive 5 descolamentos de retina. Nossa, 5? 5. Uhum. Minha retina, pra quem não sabe, né, descolamento de retina é quando o fundo do olho descola. Sim. E aí você perde a conexão com o sistema nervoso e não enxerga mais, né? Puxa! E aí, no fim das contas, o que aconteceu comigo? Eu tinha feito tanta cirurgia para tentar corrigir o que estava me acontecendo, fiz 17 cirurgias nos olhos. Nossa, muito. É muito. E a primeira foi com quantos anos, mais ou menos? Eu fui com 8 anos. Com 8 anos pra frente, 17 cirurgias? Dos 8 aos 15 eu fiz Nossa. 17 cirurgias. Puxa! Para tentar corrigir o que estava acontecendo. E aí, chegou lá, quando eu estava próximo aos meus 15 anos de idade, o que aconteceu é que meu olho entrou em colapso. O olho direito, que é o único que restava, ele entrou em colapso. Eu tinha mexido tanto que meio que ele deu uma implodida. Né? Vamos dizer assim, num termo mais chulo. O que aconteceu foi que o nervo óptico começou a perder atividade. Uhum. Começou a perder e eu fui ficando perdendo visão, até que eu fiquei cego, de fato. Puxa! Aos 15 anos de idade, isso era 2006, né? Uhum. E é uma história que eu conto muito. Obviamente foi muito difícil, né? Uhum. O período que eu fiquei cego, entender, aceitar e superar o fato de ter ficado cego foi extremamente difícil para mim. Mas tem um caso que eu conto sempre com meu pai, que foi muito transformador na minha vida.
que foi ainda no ano de 2006, eu fiquei muito indignado, viu, Del? Assim, Imagino, né? Você imagina, eu tinha 15 anos de idade, tava ficando cego, tinha ficado cego e não entendia por quê. Porque, né? Por que eu? O que eu fiz de errado? Sim, né? a pessoa traz pra si, tipo assim, uma questão de culpa. Porque não foi um vezes, acidente, né? não foi uma bactéria, foi um negócio meio que acabou se desenvolvendo, não tinha explicação. Uma coisa ia dando na outra e ninguém conseguia acompanhar e corrigir. Então eu fiquei indignado, porque deve ter alguma coisa de errado comigo, né? A pessoa traz pra si. Então eu fiquei muito indignado. Então, teve um dia que meu pai me viu chorando na sala de casa, e aí ele sentou do meu lado assim, e botou a mão na minha perna e falou assim, Felipe, lembra que você tem uma escolha. Aí ele falou isso. Qual escolha? Exato, ele falou isso e foi embora. Aí fica fácil, ele né? nem lembra disso, inclusive. Uhum. Mas isso foi tão... Porque assim, imagina, eu parei de chorar e falei assim, que porra de escolha é essa que ele tá falando que eu tenho? Não tô entendendo, né? Eu também fiquei curioso agora. Eu tô ficando cego, eu não posso escolher. O que eu posso escolher aqui? Né? Mas isso foi tão marcante pra mim. Meu pai nem lembra disso, inclusive. Você tem ideia de como que a gente pode passar. Mas será que ele falou no sentido... sem perceber? Será que ele falou no sentido literal? No sentido... Não, o que ele falou foi o seguinte. Com o tempo eu percebi que meu pai estava certo. Que eu não tinha a escolha da situação que eu estava vivendo. Eu não podia mudar o fato de ter ficado cego. Mas eu tinha a escolha da atitude que eu teria diante daquilo. Ah, sim, verdade. É isso que ele quis dizer, em pouquíssimas palavras. Ou seja, a atitude que eu teria diante do fato de ter ficado cego era a coisa mais importante que eu teria daí pra frente. Isso aí, verdade. Ou seja, apesar de ter ficado cego, tudo de importante na vida ainda era possível. E essa percepção me fez muito bem, viu? Lógico. Inicialmente foi em qual sentido lá? Não, primeiro você eu entendi assim, beleza, eu só tô cego, né? É só isso. Nossa, é um detalhe. Não, mas de fato é. Porque assim, quando você percebe isso, você fala, beleza, eu só fiquei cego, mais nada. Óbvio que é difícil, tem limitações, mas é só isso também. Não tem... Não morri, não tive outra dificuldade, o resto tá tudo certo. Paralisado, não tem nada. Mais nada. E aí, essa atitude, essa percepção me fez muito bem. E aí eu eu já era um bom aluno, comecei a melhorar muito na escola. Porque eu percebi o seguinte, cara, eu preciso me tornar uma pessoa mais independente. E eu nunca fui muito bom de ser cego, viu? Como assim? Eu sou um péssimo cego. Como assim? Porque... Assim, tudo que cego faz pra ser mais independente, eu não faço. Eu sei andar de bengala, mas não gosto. Eu odeio braille. É mesmo? Não, pera aí, eu odeio o quê? Odeio braille. Uai! Odeio, não gosto. Sei ler, mas não gosto. E como que você aprendeu a ler, então? Como é que você exercita a leitura? Tá, então tá bom. Meu conguinho me jogou no poste, então assim, tudo que cego faz pra ser independente, é sério. Rapaz, ele fala uns negócios assim, sério. O cachorro, sério. O cão guia me jogou no poste. Jogou com medo de outros cachorros, saiu correndo e me jogou no poste. Rapaz! Então assim, tudo que cego faz... Aí você abandonou ele. Abandonei. Meu Deus. Tudo que cego faz pra dar certo, assim, pra ser mais independente, eu não faço, né? Sim. Então eu percebi que assim, cara, então eu vou ter que ser uma pessoa mais independente por alguma coisa que eu sou bom. E eu era bom em quê? Eu era um bom aluno. Você buscou potencializar, então... eu era um bom aluno. E aí eu me tornei um melhor aluno. Olha, né? Um aluno bacana, ainda melhor. Cara. Então, minhas notas começaram a melhorar muito, eu percebi que era através da educação que eu transformaria a minha vida. Isso é uma coisa também que vem dos meus pais. Assim, meu pai falava sempre, Felipe, você pode fazer o que você quiser. Você só precisa estudar. Poxa. Se você estudar, você faz um dos melhores conselhos pra vida, né, cara? Ele falava isso o tempo todo. Né? Meu pai é um cara de curtas palavras, porém muito importantes. Ele sempre falava assim, cara, você pode fazer o que você quiser, desde que você estude. Sim, sim. E isso foi muito verdade pra mim. Tanto que eu fui fazer engenharia de produção lá em Ouro Preto, na Universidade Federal de Ouro Preto. Eu acabei sendo presidente do Conselho da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, né, que são empresas formadas por estudantes universitários. Eu liderei mais de 10 mil pessoas em 2015, que eram parte desse movimento, que estavam em 18 estados do Brasil. Que bacana, olha, super legal. Muito importante. E foi, tudo isso veio dessa atitude que meu pai falou que eu tinha que ter. Né? Aí você me perguntou, mas como é que você faz? Essa concepção de vida, né? Exato. Dessa ideia de assim, cara, no fim das contas,
A última e única liberdade que a gente tem é a liberdade de escolher o que fazer diante de cada circunstância. Né? O resto, o povo tira da gente. Sim. As pessoas podem tirar. Mas a liberdade de escolher o que fazer diante das circunstâncias, ninguém tira. Sim. Né? Aí você, quando você tava ali, mais ou menos nessa idade, 14, 15 anos, você já imaginava o que você queria ser? Por exemplo, médico, mais ou menos. Eu imaginava muita coisa. Aham. Assim. Eu sempre fui um cara, até pelo fato de ter ficado cego, ter recebido a ajuda de muita gente, eu sempre sonhava em gerar impacto, assim, fazer diferença na vida das outras pessoas. Fazer algo que ia alcançar muita gente, assim, de alguma forma. Seja empresa, seja pela ciência, porque eu não comecei com engenharia de produção, eu comecei com física. Ah, nossa, eu queria ser físico, eu gosto muito de exatas, física, química, matemática. E aí depois eu mudei para engenharia de produção, porque na física faltava gente, faltava lidar com liderança, com gestão. Ah, sim, você sempre gostou disso, né? Sempre gostei, porque meu pai é empresário, minha mãe também, eles sempre lidaram com isso, e eu sempre me via ali, né? Gerindo coisas, não necessariamente numa empresa específica. Sim, papel, caneta, essas coisas. Gerindo recursos humanos, gerindo estratégia e etc. E aí eu fui fazer engenharia de produção, que é uma engenharia de método, né? Você aprende métodos de produzir coisas e serviços de uma maneira melhor. Ah, bacana, verdade. Isso que faz engenharia de produção. E lá, eu nunca trabalhei com engenharia de produção, pra você ter ideia, apesar de ser engenheiro. Eu saí do curso de engenharia de produção e comecei a trabalhar com coaching e desenvolvimento humano, que é o que você falou aí no início. Mas como que você desenvolveu, então, essa questão no meio da coaching? faculdade, eu comecei a fazer vários cursos de coaching. Eu fiz 6 ou 7 formações antes de começar a trabalhar. Me tornei coach de tudo que é tipo aí que o povo começa a falar. Não, mas eu peguei a técnica e apliquei num método meio próprio. Assim. Sim, e o que eu achei interessante é que nessa época, né, que você fez essa aula, não tava tão na moda. Hoje em dia tem coach pra tudo quanto é lado. Hoje virou assim, uma putaria. Isso que virou, não sei, desculpa a palavra. Não, hoje tem de tudo que você falar, existe coach. O que fizeram com a profissão foi uma sacanagem, porque assim... O que é o coaching? Coaching nada mais é do que um método de segmentar problemas e otimizar decisões. Só isso. Sim. Ponto final. Sim. Todas essas coisas que o povo fala aí, coach quântico, coach... Isso é tudo balela. Isso é tudo conversa fiada. E naquela época, o que te chamou a atenção que você falou assim? O que me chamou a atenção, essa é uma carreira que eu acho que me cabe. Exato. O que me chamou a atenção é que eu comecei a ler sobre, fiz um curso inicial, gostei. Mas, obviamente, com o curso inicial não faz de ninguém um grande profissional. É mesmo. Eu comecei a estudar muito mais, fiz outros cursos, etc. E eu percebi que com aquela atividade, aquela habilidade de coaching, eu conseguia melhorar a vida das pessoas. Porque eu melhorava as decisões que elas tomavam e, por consequência, melhorava a vida delas. Aí eu voltei para Linhares, que é a minha cidade natal, abri um escritório lá de coaching, e estava dando super certo, trabalhei por quase 3 anos com isso. Mas uma questão peculiar, o cliente quando te contratava, por exemplo, algum deles já chegou assim antes de saber, né, do seu condicionamento, chegar assim e assustar, falar, Mas você é cego. Teve algum que teve essa surpresa ou todos já iam sabendo? Não, porque eu prospectava ativamente os clientes, sim. Né? Como ainda não era um negócio super conhecido e nem banalizado como é hoje, eu prospectava muito ativamente. Então, eu comecei por alguns conhecidos da minha família que toparam, gostaram muito, isso foi multiplicando e deu super certo. Assim, sim, foi construindo um network bacana que vinha Foi. Até legal. porque, assim, eu me dedico tanto às coisas que eu faço que o fato de ser cego se torna pequeno. Acaba sendo tem gente que tem dúvida. Não, mas como é que ele assina um papel? Com a caneta. É mesmo, né? Tem as perguntas, pega e assina. A pessoa me mostra onde que é pra assinar, eu vou lá e assino. É muito simples. Então, assim... Nunca foi um grande problema para mim, assim, em termos das pessoas duvidarem da minha capacidade. Sim. É óbvio que tem desconfiança, é óbvio que tem um certo preconceito, mas isso você vai devagarinho, você vai esperando. E aí, o que aconteceu? Que aí é o que me trouxe até a política. Isso. Né? Eu estava trabalhando como coaching e na época eu tinha um hábito muito grande de fazer um diário de reflexões. Não um diário do que aconteceu no meu dia, mas um diário de reflexões. Eu faço isso até hoje. Questões filosóficas de tudo, da vida, essas coisas. E aí eu comecei a me incomodar muito, que eu percebi o seguinte, cara,
adianta muito pouco eu ajudar as pessoas a melhorarem as decisões que elas tomam, se elas não tiverem oportunidade para colocar essa decisão em prática. Sim, e realmente, efetivamente, transformar a vida delas, né? Porque assim, eu percebi uma diferença muito clara entre pessoas com o mesmo nível de esforço, que eu percebi que evoluíam dentro do processo de coaching, mas que não tinham resultados não tinham resultados semelhantes. E eu fui investigar e era claramente o ambiente, ou seja, as oportunidades que a pessoa tinha para aplicar aquilo que ela queria fazer. Ah, sim. Então isso influenciava diretamente ali no desempenho, óbvio, né, da pessoa. Oportunidade é o quê? Oportunidade de estudo, de emprego, o ambiente familiar, tudo. Tudo se resume em oportunidades que a pessoa pode ou não ter. Sim. E aí eu tirei, isso demorou uns 6 meses de reflexão, aí eu concluí o seguinte, se eu quiser realmente fazer diferença na vida das pessoas, que é o que eu sempre quis fazer da vida, não adianta eu mudar as decisões que elas tomam, mas sim adianta eu mudar as oportunidades que elas têm. Puxa, isso aí é bacana. E foi aí que deu política. Ah, é? Foi. Você chegou Foi aí que eu concluí o resultado dessa sua análise para a política, para mudar a política. Por quê? Porque querendo ou não, pro bem ou pro mal, a política muda muito as oportunidades que a gente tem. Para mais ou para menos. De certa forma, para melhor sim. ou para melhor, para pior. Ela sempre muda as nossas vidas, não adianta querer fugir. É melhor que ela mude para melhor, né? Com certeza. Melhor que ela mude para o bem. Mas aí, quando você pensou nessa questão de política, antes da gente entrar nos detalhes ali, quando você pensou assim, olha, eu preciso ir para a política para efetivamente ajudar as pessoas naquilo que de melhor elas possam alcançar. Você não teve nenhuma resistência, principalmente relacionada a algumas questões, corrupção, óbvio. Essas coisas, de você vir com aquela... Óbvio. Aquele preconceito de falar assim, rapaz, mas eu vou entrar pra política, minha carreira profissional tá bacana, e daqui a pouco eu já... Aquele, né, o palavra que o povo fala, sujar o nome todo. Sim. Óbvio que eu tive, assim, eu lembro até hoje do dia que eu concluí que eu precisaria entrar na política. Eu estava fazendo esse meu diário, eu estava no meu escritório pessoal, que ficava no terraço da casa dos meus pais. E aí eu estava lá escrevendo meu diário e falei assim, não, então, concluindo, precisarei entrar para a política, ponto. Nossa! Aí eu falei assim, rapaz, é bem prático, fudeu, né? Eu falei, fudeu, vai dar briga na família, vai dar uma merda danada. Você tá assim, doido, rapaz, você vai mexer com isso. Exatamente, a política tá muito suja, com um nome muito sujo, apesar de ser uma atividade nobre. E aí eu fiquei um tempo refletindo e fui falar com meu pai, né, na época. Sim, outra pergunta pra você. Alguém da sua família já tinha sido político, alguma coisa assim? Meu pai já foi vereador. Há 30 anos atrás, saiu puto e foi contra veementemente a minha entrada na política. Nossa! Foi muito... Na hora que eu falei com meu pai, ele ficou louco. Ele falou assim, de jeito nenhum. Você ficou doido? Você tá aí com o seu negócio mandando bem, tá começando a ganhar dinheiro, você vai fazer essa merda na sua vida? Rapaz, como é que pode, E aí foi assim, foi um vai e vem de várias conversas, porque meu pai... Ele foi vereador de 89 a 92. Não, 89 eu tava nascendo, cara. Pois é, exato. Eu nasci e ele era vereador. E assim, ele foi um período super conturbado, ele teve um colega de vereança que foi assassinado. Puxa. Foi um período brutal, assim, da política ali em Arenas. E aí ele falou assim, meu filho, não vai entrar nesse negócio de jeito nenhum. É que ele já era conhecedor de causa, né? Conhecedor de causa. Ele falou assim, cara... É foda você fazer isso. O que mais foi de vários... Eu sou muito convincente. Imagino, né? Porque... Sou muito teimoso mesmo e tal. E aí, com várias conversas, porque assim, cara, não adianta você entrar numa atividade como a política sem apoio da família, sem apoio daqueles que estão próximos a você. Sim. Não vai dar errado. Sim, com certeza. E aí foi um tempão, assim, de conversa. E falei assim, quanto tempo, mais ou menos, dessa sua decisão até se concretizar ali mesmo? Falar assim, não, sou candidato. Uns 2 meses. 2 meses. De muita conversa. De conversa e eu acredito que eles devem ter levado... arranca-rabo. Deve ter levado um monte de gente pra conversar com você. Rapaz, conversa com esse homem, que esse homem tá doido. O homem acordou aí, ficou doido, quer entrar pra política. No fim das contas, foi um amigo do meu pai, chamado Luciano Durão, que também tinha sido vereador com ele na época. Sim. Também saiu da política. Que acabou convencendo meu pai que fazia sentido. Né? Isso era 2016. Sim.
E aí, a partir daí, meu pai, minha mãe, minha família foram assim, são meus maiores apoiadores até hoje. Nenhuma dúvida. Eu acredito, né? Que até também hoje, fizeram muito por mim. Sim, eu acredito também que a questão inicial deles ali seria uma questão também de protecionismo, né? Lógico. Talvez eles tinham medo de você se frustrar né? E não ter o resultado que você imaginaria também, Exato. Talvez. E aí, cara, olha o que aconteceu. Isso era 2016, eleições municipais começando. Uhum. Falei, vou ser candidato a vereador. Em Linhares. Bora? Bora. Depois de toda essa conversa, né? Sim. E aí eu fui, e a candidatura de vereador, eu era cruzão, não sabia nada de como fazer campanha, de como construir uma narrativa. Eu não era da comunicação, não era da política, nada. A campanha se resumiu a eu e meu pai saindo para falar com nossos amigos que eu era candidato, pedindo voto. O famoso corpo a corpo. Exato. Perdi. Tive 1.156 votos. Rapaz. Fui o 14º mais votado. Muito bem Mais votado votado também. do que 2 dos eleitos. E não fui eleito. Graças a Deus. Esse sistema político brasileiro, não, né? Mas graças a Deus que eu não fui eleito. Porque assim, por forma, várias sim, razões. Né? Não só porque hoje eu sou deputado e tô onde eu tô, mas porque primeiro que derrota ensina. Ensina. Todo Te mundo ensinou o merece quê? uma derrota na Te vida. ensinou o quê, por exemplo? Um dos me ensinou aspectos. a me preparar melhor. Me ensinou que eu tava confiante, baseado em absolutamente nada. Sua confiança... Eu desenvolvi muito mais método depois disso, assim. Mas para além disso, me deu a oportunidade de me preparar melhor para o mundo da política. Sim. Né? Quando eu perdi, eu falei, cara, o que eu vou fazer agora? Eu tava indo com o meu negócio de coaching, continuei. Mas eu falei, cara, eu quero realmente... Eu concluí, eu quero realmente ficar na política. 2, eu preciso me preparar melhor. E aí, depois de uma conversa com alguns mentores meus e tal, eu me inscrevi e fui aprovado para um mestrado em políticas públicas em Oxford, lá na Inglaterra. Sim, e aí você... Foi aí, e é por isso que eu sou tão grato ao fato de ter perdido, porque se eu não tivesse perdido, eu não teria ido para Oxford. Você fez algum tipo de prova para você ser aceito? Como é que foi? É um processo de admissão, né? Que você faz um artigo, você faz uma série de artigos, eles analisam o seu... Não tem prova. Sim. Mas tem uma análise da sua vida e de coisas que você produz, que eles pedem. Sim. Aí você vai mandando, eles analisam e depois... Aí tem carta de recomendação. Sim. Uma carta de apresentação que você faz, você tem um artigo científico que você tem que escrever. Nossa, é bastante complexo, cara. É bem complexo. O seu currículo e tudo mais, e uma entrevista que eles fazem. Sim. E aí... Um dos artigos que você enviou para lá, você lembra mais ou menos o tema, ou a temática, o que você abordou? Lembro. Eu escrevi sobre a Lei Brasileira de Inclusão. Que bacana. Bacana. Na época que eu tava começando a estudar esse assunto. E eu escrevi, é óbvio que era um artigo amador, né? Nada super desenvolvido, mas eu escrevi sobre a Lei Brasileira de Inclusão e como que ela tinha já tido grandes resultados e que faltava execução mesmo da política pública e não legislação. É, verdade. Eu acho que talvez é o principal aspecto, né? A questão da execução. É o grande problema do Brasil. Uhum. E aí eu fui aceito e fui para Oxford. Foi uma das melhores experiências da minha vida, sem sombra de dúvida. É mesmo? E lá como é que foi lá? Você teve contato com outras pessoas? Era a turma específica? Como é que era? Não, lá eu tava na turma do MPP, né, que a gente chama, que é o mestrado em políticas públicas. Uhum. Era uma turma de 113 pessoas. 113? É. São turmas muito grandes lá, que eles fazem nos mestrados. De 64 países diferentes. Nossa, cada um monte de gente de país diferente? Tudo. Imagina quando esse povo começar a conversar tudo lá, meu Deus. Começava tudo em inglês. Tudo em inglês, né? Mas aí, você chegou então a ter contato com pessoas de outros países, de diversas nacionalidades? Praticamente só tive contato com pessoas de outros países. Eu fiz muitos amigos, assim, eu tenho um amigo venezuelano, um grande amigo meu, que chama Héctor, que ele era o advogado-geral do principal partido de oposição ao governo do Maduro. Saiu Nossa! da Venezuela fugido, inclusive. Caramba! Porque na época eles queriam prender ele, porque ele era da oposição. Lá não tem democracia, todo mundo sabe lá a disso, democracia, né? Lá é a chave. E eu tinha um outro grande amigo, que era um médico no Canadá, chama Adel. Quase meu nome. O meu nome é Adriel, de verdade. E assim, eu aprendi muito com os professores, mas muito mais com os alunos.
Porque as experiências de cada um é que, na troca, fazia a gente aprender pra caramba. Ah, sim. Então eu tinha um grande amigo lá do Paquistão, que ele era chefe de 200 mil policiais. 200 mil? 200 mil policiais. Rapaz, você é doido, cara. Ele era chefe da polícia militar Caramba. do maior estado do Paquistão. Aham. E logo no Paquistão, que a bomba começou. E aí você tendo contato lá, quando você estava lá, especificamente, você imaginava o quê? Que ao voltar para o Brasil, você conseguiria implementar principalmente as questões de políticas públicas, tal como você aprendia lá? Ou você acredita assim, não, isso aqui é mais uma questão acadêmica mesmo e na prática é diferente? Uhum. O mestrado em políticas públicas que eu fiz é um mestrado que a gente chama de mestrado profissional. Sim. É só com base em situações reais. Ah, que legal, cara. Então era case para todo lado. Então eu pegava casos de todos os países do mundo, comparava para ver como é que a gente podia aplicar em situações diferentes, né? Puxa, que bom. Então a principal coisa do meu mestrado é que mais do que me ensinar como fazer cada uma das políticas públicas, é que ele me ensinou, ele internalizou assim na minha cabeça uma espécie de framework, né? Assim, de esquema de decisão. Então toda vez que eu me deparo com uma situação difícil, eu tenho preparado como decidir. Ah, sim. Entendi. É óbvio que não é simples, assim, não posso dizer assim, primeiro isso, depois isso. Não é. Mas assim, eu li tanto, estudei tanto, comparei tantas coisas diferentes, você acaba se preparando para tomar decisões em situações difíceis. Sim. Que é quase todas que eu passo lá no Congresso. Talvez seja a base da sua atuação, né? Você precisa tomar decisões. Assim, não, é o que eu faço por excelência, assim. A minha função central é tomar decisões, é votar. Isso aí. E propor novas leis. Principalmente. E uma coisa interessante, assim, Del, da vida parlamentar, é que você nunca vota naquilo que é ideal. É, né? Você sempre vota pensando se aquela lei que você está votando é melhor do que pior ou pior do que melhor. Eu sempre pensei nisso, cara. Eu fico pensando porque uma decisão ali afeta a vida de milhares de pessoas. Dependendo do que for, do que está sendo votado, aquilo ali vai atingir milhões e milhões de brasileiros. E aí eu fico pensando, nada tipo que assim, eu voto afeta menos do que 500 mil pessoas. Isso aí. Aí eu fico pensando assim, rapaz, será que esse cara, na hora que tá lá, que vai ter a votação, será que ele pensa o quê? Será que ele pensa, tipo assim, na família dele? Será que ele pensa num amigo, em alguém? O que leva a ele a tomar a decisão de votar ou não em determinada matéria, né? No meu caso específico, é sempre pensar assim, o que pode trazer mais valor adicionado para o maior número de pessoas. Sim, sim. Porque assim, não adianta eu pensar eu decidir sobre uma lei pensando em uma só categoria. Tem algumas questões que é voltadas para categorias, lógico, né? Mas mesmo assim... Questão salarial, por exemplo, né? Mesmo essas, eu tenho que entender qual que é o efeito disso no todo da sociedade brasileira. Porque você pode votar num negócio que parece bom, mas que o efeito é uma bosta. É verdade. Aí depois várias vezes a gente vota isso acaba até criando um outro tipo de problema lá na frente, dependendo do que for votado, né? Com certeza. Então, assim, essa que é a grande questão e por isso que eu tenho não só muito orgulho, mas muita gratidão por ter passado por esse mestrado antes de me tornar deputado federal e um político eleito. Isso aí. Aí você fez lá o mestrado, voltou para o Brasil. Isso. Eu fui em 2017... Quando eu voltei, já era época de campanha, o meu trabalho final de curso foi minha campanha. Nossa! Ué, mas você já voltou em cima da campanha eleitoral de 2018? Eu cheguei no Brasil dia 25 de junho de 2018. Nossa, então vamos parar um pouquinho aqui, deixa eu só passar um recado aqui pra galera, e aí daqui a pouco você vai me contar o que você fez voltando de lá já em cima de uma eleição, porque eu vou te citar alguns exemplos aqui. Olha, deixa eu falar pra você que é comerciante, que é empresário, que quer servir uma comida de qualidade pra toda a sua equipe. Cozivip é a melhor opção, tá? Uma comida saudável, saborosa pra você e todos os seus colaboradores trabalharem cada vez muito mais felizes aí. Pode ter certeza disso, tá? Deixa eu mandar um abraço aí pros meus amigos Marcos e Rodrigo da Cozivip, tá? Tamo junto. Rodrigo é pré-candidato a deputado estadual também. Ele é de Linhares também, Linhares, gente boa. Isso aí. Tamo junto, hein, Rodrigo? Deixa eu falar pra você também que o cinema aqui de São Mateus já tá funcionando, tá? O cinema já tá funcionando, fica ali no Shopping São Mateus. É só você entrar aí
Instagram do cinema aí para você acompanhar a programação e ir lá também, né, levar seu filho, sua filha, sua esposa, seu namorado para curtir um cineminha lá. Pode ter certeza que vai ser muito bacana. @CineHits São Mateus no Instagram. Muito bacana aí para você ir lá no cinema aqui de São Mateus. Olha, deixa eu falar para você que quer deixar também a sua casa cada vez mais bonita. A Decore Home tem aí os melhores produtos, tem móveis, tem decoração lá e você vai poder aproveitar também as promoções na Decore Home. A Decore Home que traz sempre aí as melhores promoções para você. Entra aí no Instagram, @decorehome.sm e você vai ver lá todos os produtos que tem na Decore Home. Então, móveis, né, de altíssimo bom gosto para a sua casa. Móveis de qualidade também e com as marcas mais conceituadas do mercado para deixar a sua casa cada vez mais linda. A Decore Home fica aqui em São Mateus, na Avenida José Tosi, no centro da cidade. Deixa eu mandar um abraço para minha amiga Ângela. E eu quero falar para você também da Casa das Cortinas. A Casa das Cortinas vai também contribuir para que a sua casa fique cada vez mais linda aí. Umas cortinas muito bonitas, de altíssima qualidade, para você deixar a sua casa cada vez mais bela. Casa das Cortinas. Entra aí no Instagram também, casadascortinas.sm. A Casa das Cortinas fica ali na rua Barão dos Aimorés, no centro de São Mateus, em frente ao antigo cinema. Casa das Cortinas, a sua loja de cortinas pertinho de você. Deixa eu mandar um abraço aí pra minha amiga Ângela Dubastain, que tá sempre junto com a gente aqui nessa parceria do nosso Eita Podcast, que hoje recebe ele, que é um ícone aqui da política do nosso estado, nosso amigo Felipe Rigoni. Obrigado. Rigoni, aí você me joga uma bomba dessa aqui na mesa do nosso programa, né? Você chega de lá, exato, de Oxford, em cima de uma campanha eleitoral de 2018 para ser candidato a deputado federal. Como é que foi isso, cara? Foi assim, muito intenso. eu tinha decidido me tornar candidato antes, claro, eu fui para Oxford já com essa ideia, decidi em dezembro de 2017, mas não tinha como fazer campanha, eu estava em Oxford. Imagino, óbvio que eu fazia vários vídeos no Facebook e tal, mas nada que resolvesse a situação. Aquele negócio assim meio caseiro e tal. Fazia um negócio aqui, outro ali, um vídeo aqui, outro ali e tal. Impulsionava um pouquinho, mas nada que tornasse de fato o que eu fazia uma pré-campanha. Né? Sim, sim. Eu cheguei no dia 25 de junho, eu chamei a Ingrid, que é hoje minha chefe de gabinete, uma amiga de longa data e que eu já tinha trabalhado com ela, para coordenar a minha campanha. Ela topou, ela também é doida. Doida mesmo. E aí a gente começou, ela, meu pai e vários amigos, o Vitor Casagrande, o Pedro Rio, etc, uma série de pessoas que me ajudaram nesse início. Bacana. E o que a gente fez, assim, para dar certo? Tá? Primeiro que a gente tinha método. Dessa vez a gente planejou muito o que a gente estava fazendo. Não só eu tô muito curioso para saber o que vocês fizeram mesmo. Não só a narrativa, as propostas, como que eu ia dizer as coisas para cada um, a montagem da agenda. Porque é uma campanha, um negócio assim, é quase científico. Sim, é muito com certeza. Difícil e é muito método. Praticamente você abre uma empresa para você militar ali durante aquele período de campanha, né? Literalmente, você abre uma empresa, você abre um CNPJ. Inclusive. E o que a gente fez? A principal coisa que a gente fez foi ter armado um sistema de voluntariado. Ah, sim. Então eu cheguei a ter, durante a campanha, 2.300 voluntários. Nossa! Vocês abriram ali um certo tipo de inscrição para a pessoa se cadastrar? Não chegou a inscrição, a gente convidava gente que a gente conhecia, explicava o propósito, a ideia, o projeto. Você quer vir ser voluntário? Quer? Então beleza, então vamos embora. Todos os voluntários tinham uma meta. Sim. Cada um tinha que conseguir pelo menos 15 votos ao longo da campanha. Foi um sistema de multiplicação, então. Foi um sistema de multiplicadores muito bem pensado. Sim. Agora, executado. Eu tô curioso para saber como é que você geria isso. Como é que você sabia que o cara que realmente se propôs ao voluntariado ali estava lá fazendo efetivamente? A gente tinha, óbvio que a gente treinava, eu falava com eles todos os dias. Houve treinamento para essas pessoas? Lógico. Que bacana. E porque assim, não é simples. Mas o que ele tinha que fazer? Cara, sua função é pedir voto. Né? Explicar, obviamente, a história do Felipe, o que ele propõe, etc, etc. E eles colocavam assim, eles registravam quem falava com eles que
toparia votar em mim. Ah, que legal, cara. Então, no dia da campanha, no dia anterior da campanha, eu já tinha uma planilha com mais de 60 mil contatos. Nossa. De pessoas que já tinham declarado voto em mim. Que tinha afirmado ali com aquelas pessoas, não, pode deixar que eu voto. Rapaz, que bacana, cara. E isso, obviamente, deu muito trabalho. Imagino aí. Como que gerencia tudo isso? Pra você ter ideia, eu fui parar no hospital 3 vezes de cansaço durante a campanha. Nossa, cara. Caramba. Cansaço meu, eu desmaiava de cansaço. Imagino, cara. E essa foi uma questão de planejamento da campanha ali, organizacional, interno. Porque também tem a questão externa, eventos, os locais que você precisava ir, né? Que eu acredito que você foi. Por isso que eu tô falando. A minha agenda que era infernal, assim. Caramba. Todos os dias, 5 da manhã, eu já estava em alguma fábrica, alguma loja, não sei o que, falando com o funcionário. Até 11h30, meia-noite, falando com o povo que queria falar, seja em qualquer lugar, seja no bar. Onde marcasse, você estava indo. De boteco a empresa, a igreja. Tudo. E aí eu falava o quê? Eu falava, óbvio, a minha história, eu contava para as pessoas e o que eu propunha. Sim. Que era um mandato focado em 3 grandes coisas. Na eficiência do governo, na educação e no desenvolvimento econômico. Puxa, que é o que eu fiz ao longo desse mandato. E 3 assuntos que você domina, você também não é fácil, 3 assuntos né? que eu foquei durante meu mandato inteiro. Sim, eficiência, educação, coisas que você já domina. Puxa, e aí, botou a campanha na rua, fez essa estratégia, mas você falou que tinha lá um cadastro de 60 mil, mas você ter no papel não quer dizer que você tem dentro da urna. O que você acha que foi assim um divisor de água, que foi a coisa que mais concretizou, que fez com que a pessoa efetivamente fosse lá e depositasse o voto na urna? Porque simplesmente a pessoa fala, isso aí acontece muito, né? Claro. Uma coisa que a gente percebeu muito rapidamente durante a campanha é que, assim, muita gente lembrava de mim pelo fato de eu ser cego, mas as pessoas passavam a me admirar porque eu tinha me preparado para ser político. Sim. Então a preparação foi o diferencial, né? Sim. Então, eu fiquei conhecido durante a campanha não como um candidato cego, mas como um menino que se preparou para ser político. Sim, e essa preparação rendeu, então, a confiança das pessoas. Eu lembro até hoje, assim, hoje eu lembro disso. Assim, eu tava um dia em Cachoeira, Mirim, fazendo campanha. Aí já eram umas 9 da noite, aí o pessoal que tava comigo, vamos lá panfletar no bar tal. Vambora. O bar longe pra caramba. Um lugar muito remoto lá de Cachoeira. Você falou assim, nós já saímos de Espírito Santo já, estamos lá em São Paulo. Aí, chegamos lá, estacionamos, não sei o que, daí a pouco veio um flanelinha. Falei assim, posso olhar o carro? Não sei o que, pode, tal, não sei o que. Ele olhou pra mim, ficou meio escabriado, falou assim, será aquele menino que foi pra Harvard? Aí, na hora que ele falou isso, eu falei, rapaz, deu certo. Porque se até o flanelinha, aqui de Cachoeiro, reconheceu que a mensagem que a gente quer colocar, que eu me preparei pra ser político, de fato eu me preparei, a coisa tá rodando, tá dando certo, né? E deu certo. Deu muito certo, né? Muito certo. Agora, como que foi, assim, dia da eleição, por exemplo? Dia da eleição é um dia muito atípico para quem é candidato, né? Bicho, foi difícil. Como que foi? Você acordando pela manhã e falando, hoje que eu vou saber se... Cara, eu não conseguia dormir direito. Ansiedade, né? Eu escrevi um livro, inclusive, sobre mesmo? Isso. Escrevi. Que bacana. Chama Sempre Uma Escolha. Já tá vendo, inclusive, fazer meu merchan. Já está vendo na Amazon, no Submarino. Fica à vontade que semana que vem eu mando a nota. Vai lá. E eu falo bastante sobre esse dia. Como que é o nome do livro? Sempre Uma Escolha. Sempre Uma Escolha. Procura aí na Amazon. Meu pai me disse lá atrás. Na Amazon? É mesmo, cara. A frase, Exato. Que bacana. E aí, se eu não conseguia dormir direito, aí quando eu consegui dormir, eu falei, cara, eu não vou ficar acordando cedo, ficar andando de zona eleitoral em zona eleitoral, porque isso não é meu estilo e não vai funcionar. Isso é muito típico do político, né? Você sabe. Dá o dia, o cara vai lá e tal, Teve uma galera que me apoiava que... Não, boca de urna no Espírito Santo não existe, não. Isso aí existe, sim. Existe, sim. E muito. Teve um pessoal que me apoiou que, sabendo que muita gente ia fazer boca de urna, o que eles fizeram? Não, nós vamos varrer a rua. Eles varreram a rua. Pô, é sacanagem, cara. Não, é sério. Eles varreram a rua que tava... A rua fica cheia de santinho, né? No dia da sim. Fica aquela emporcalhação que eu acho uma putaria também que o povo faz. Sim. Eu não tinha santinho, inclusive. É mesmo? Eu só tinha um panfleto gigante com papel duro, assim, que a pessoa levava pra casa. Sim. Que eu acho que santinho não serve de nada. E aí...
Teve uma galera que foi varrer a rua. Pra limpar a rua, pra limpar. Rapaz, aí é sacanagem. No dia das eleições. E aí, eu acordei assim, umas 9, 10 horas da manhã, que eu tava morto de cansaço. Aí fui tomar café ansiosaço. Imagina, assim, né, cara? Opa. Aí eu tinha combinado com todo mundo que quando fechasse as urnas, 5 da tarde, todo mundo ia se encontrar lá na minha casa. Ou pra chorar ou pra rir. Ou pra chorar ou pra comemorar. Compramos um tanto de chopp, não importa, nós vamos... Ou nós vamos chorar ou vamos comemorar. E aí, cara, aí foi começando, né? 100 e poucos votos. Aí eu começando a tremer. A apuração. 1.000 e poucos votos, 5 mil votos, não sei o quê. Bateu 28 mil votos. Não, você já foi longe. Você foi longe. Eu quero saber qual foi o seu sentimento, por exemplo, ali 4 horas da tarde. O seu sentimento, você falar assim, rapaz, eu poderia ter... Você pensou assim, eu poderia ter feito mais? Ou você pensou, não, tá feito, que tinha que ter sido feito? Não pensei que poderia ter feito mais. Qual foi? Cara, tudo que era possível e que a gente sabia fazer, foi feito. Bacana. Se talvez não der certo é porque não é para ser político. Talvez este seja o melhor sentimento que um candidato possa ter no dia da eleição. Porque eu acho que a pior coisa que tem é o cara chegar no dia da eleição e falar assim, puxa, eu deixei de ir em tal lugar, eu deixei de atender... Se eu tivesse uma semana a mais, meu irmão, você sabe que você não tem. É típico, né, velho? Se eu tivesse... Você começou uma semana depois. Se eu conversasse com mais 10 pessoas, eu tinha conseguido. Mas aí, nesse horário, 4 e pouco, 5 horas da tarde, como é que foi? Eu já tava puto, esse tempo não passa. Não passa o tempo, gente. Aí fomos lá, começou a contagem de votos, eu muito ansioso, muito mesmo. Misericórdia. Quando bateu 50 mil votos na urna, eu levantei e comecei a andar de nervoso, falei assim, pô, vai dar certo. Você sabe que 50 mil é muita gente, né? É muita mil demais. Raça de... É mil demais. É mil demais. Isso, cara, o voto... Caramba, mano. A gente que vai atrás de voto, você começa a entender a dificuldade que é o tal do voto. Sim, eu tô te falando, moço. Você imagina o seguinte... Foram 84.405 pessoas que votaram em mim. 84.405 capixabas. Em 84 mil é basicamente o número de eleitores que tem em São Mateus, cara. É como se todo mundo daqui da cidade votasse. Todo mundo. Você imagina o seguinte, 84.405 pessoas acordaram no domingo, dia 7 de outubro de 2018. É isso. Decidiram ir votar, porque muita gente decide não votar. Deus, lembraram do meu nome... E foram lá e votaram. Sim. Isso é um processo muito difícil. E outra coisa que eu comentei com um amigo meu ontem. A eleição de presidencial é muito ruim para quem está concorrendo a essas candidaturas que são parlamentar. É porque vem a questão do candidato a presidente lá e você vai conversar uma coisa. Né? Sim. Pra quem é apoiador do que tá na frente, ajuda. Mas aí você vai conversar. Você vai conversar, por exemplo, uma proposta com a pessoa sobre um candidato a deputado federal ou estadual que você tem, a pessoa, não, mas aí fulano de tal lá, presidente, não sei o que, calma, exatamente. Vamos resolver aqui, mas não quer. Isso acontecia muito comigo. Assim. Eu falava sobre propostas de Brasil. Sim. Que o Brasil precisava. E precisa ainda, várias delas. E aí ele falou assim, mas você então tá com Lula ou com Bolsonaro? Eu falei, meu irmão, qualquer um que for eleito vai ter que fazer isso aqui, senão o Brasil vai dar errado. Eu tô propondo isso aqui, independente do presidente. Se ele fizer coisa boa, eu vou apoiar, como eu fiz ao longo desses quase 4 anos agora. E se ele fizer coisa ruim, eu vou bater no cara, não importa. Vai descer a lenha. Lógico. Rapaz... De estimação, eu já tive um cachorro, não precisa ter um político. É mesmo, né? Não precisa. Mas essa polarização que houve, em específico naquela eleição de 2018, você acredita que ajudou ou atrapalhou na discussão eleitoral? Atrapalhou, óbvio. Atrapalhou, né? Claro. Especialmente para candidatos como eu, que são mais moderados, candidatos de centro. De propostas, efetivamente. Que estão preocupados em resolver problema. Porque tem gente que se candidata sem querer resolver problema. Quer resolver o problema dele, na rede social, quer fazer barulho, quer fazer bagunça. Na verdade, quer resolver o problema dele, financeiro, né? Eu tô aqui para resolver problemas reais que o nosso país, e no caso agora o nosso estado, tem. E esse tipo de candidatura é sim prejudicado pela polarização. Não quer dizer que é impossível. Sim, imagina. Del, assim, as pessoas estão cansadas dessa polarização. Sim, nossa, já todo passou, mundo né, já cara, entendeu. da hora. Por mais que goste de Bolsonaro, por mais que goste de Lula, a pessoa já entendeu que essa guerra entre essas duas forças só faz a gente
não discutir solução real e não resolver problema concreto. Sim, verdade. Fica sempre na subjetividade, né? Sempre falando de coisas que muitas vezes não atingem ali de fato a vida do brasileiro. O que o brasileiro quer? Ele quer acordar de manhã, ele quer trabalhar, quer que a esposa também tenha o seu trabalho, levar o filho para a escola, né? Almoço, a janta. Então, assim, as discussões acabam muitas vezes contaminando o que realmente as pessoas esperam, né? Lógico. Da vida pública. Enquanto o pessoal fica brigando, lembra? É o que eu falo com meus colegas. Enquanto nós estamos brigando sobre isso aqui, que não serve de porra nenhuma para resolver, as pessoas continuam tendo inflação e continuam não conseguindo comprar carne na rua. Sim. Porque tá caro. Verdade. Então, ou a gente Posto de gasolina, então, a gente nem fala nada. Ou a gente começa a resolver os problemas concretos que as pessoas têm e discutir solução real, ou vai sempre ficar nessa briga e o Brasil vai pro buraco. É, verdade, infelizmente. E todo mundo junto. É isso aí, porque quando o barco afunda, não é só quem tá de frente que vai, é todo mundo, né, cara? E é uma discussão que muitas vezes não leva a lugar nenhum, são discussões vazias. Felipe, vamos dar só uma pausa aqui antes de entrar num outro assunto. Ô, Eduardo, tem comentário aí do pessoal? Vamos ver o que o pessoal tá comentando lá de você lá, vamos ver. Seja bem-vindo, Felipe Rigoni, aos nossos estúdios aqui do Eita Podcast. É um prazer tê-lo aqui. Bom, Odel, as perguntas são todas voltadas à pré-campanha, né? Ah, já? Você justamente não entrou ainda nisso aí. Então vamos entrar aqui. Sem exceção, tá? Várias perguntas. Todas perguntando isso aí. Então espera entra aí que me chama aqui. depois. Felipe, então me fala, cara, de onde nasceu esse desejo inicialmente de você se tornar pré-candidato a governador do estado do Espírito Santo? Vamos lá. Até porque é seu primeiro mandato como deputado federal, né? Exato. A primeira coisa que é importante dizer é o seguinte. O Espírito Santo, ele vive ciclos políticos, como todo lugar no mundo. Esse último ciclo que a gente viveu, que foi protagonizado por Renato e Paulo, Renato Casagrande e Paulo Artung, foi um bom ciclo. Tirou o Espírito Santo daquela bagunça que estava no fim dos anos 90. Fiscal, ajeitou econômico. As contas públicas. Nós somos nota A no Tesouro Nacional. Nós somos os estados mais equilibrados fiscalmente do Brasil. Bacana. Mas este ciclo acabou. Por que esse ciclo acabou? Porque, não tem liderança sucessória. Eles não formaram sucessores para eles. Sim. E 2, não tem projeto de futuro. A gente não tem um projeto que as pessoas compartilham como sendo o projeto de futuro do Espírito Santo. Lá, quando o Artung foi eleito a primeira vez, todos os capixabas sabiam o que tinham que fazer. Nós precisávamos ajeitar as instituições para tirar o governo do estado do crime organizado e ajeitar as contas públicas. Isso aí. Todos nós sabíamos isso, até eu que tinha 10 anos de idade. E foi o que foi feito. Agora não fiscal. se tem esse projeto. Nós estamos começando a construir. Eu estou desde novembro conversando com as pessoas, construindo esse projeto, conversando com elas para tentar entender o que o Espírito Santo sonha. E mais do que isso, cara, eu tenho 30 anos de idade. Eu tô com 33, cara. Quando eu tinha 4 anos de idade, o Renato Casagrande já era vice-governador. Sim, entendeu? Sim. Quando eu fiquei cego aos 15, o Paulo já era governador. Quando eu formei na faculdade, eu era o Renato. Ah, não. A única experiência que nós temos a gente só conhece Paulo e Renato. Sim, sim. É aquela coisa, foi bom, mas tá bom. Foi bom, mas já tá bom. E mais do que isso, a coisa mais importante pra mim é que é o seguinte, eu acho um absurdo um estado como o Espírito Santo, que é pequeno, é muito organizado fiscalmente falando, nós temos dinheiro em caixa. Eu acho um absurdo o estado desse ainda ter 600 mil pessoas que não têm acesso à água tratada. Puxa, ainda ter 390 mil pessoas que estão abaixo da linha da extrema pobreza. Sim. Que é o quê? Passam fome mesmo. Complicado, cara. Não tem o que comer durante o dia. Né? Você tem mais de 50 mil jovens que estão fora da escola, no ensino médio. Isso é inadmissível, né, cara? Então são problemas do século XX, problemas do passado, que ainda não foram resolvidos. E precisamos resolver. E, além disso, nós precisamos preparar o Espírito Santo para esse novo mundo, que é tecnológico, que é sustentável, que é muito mais dinâmico. Sim. Então nós precisamos de lideranças mais dinâmicas, de um novo projeto de futuro. É por isso que eu quero ser governador. Sim. Aí, você falou que a gente precisa de termos um novo projeto, termos aí um novo governador. Agora me responde, o que te credencia a ser esse nome neste momento?
Perfeito. Primeiro o preparo. Porque você fala assim, porque eu sou deputado federal, já teve gente que já foi 5, 6 vezes. Não, então... lógico que não. Primeiro é o preparo. Que eu me preparei muito para ser político, independente de qual for a posição. A experiência no Congresso Nacional me dá muita experiência para fazer, né, a questão do governo. E mais do que isso, porque eu estou montando o meu projeto de governo com as pessoas. Não é sobre mim, é sobre o projeto de Espírito Santo que a gente vai ter. Eu vou entregar ali em julho um puta plano de governo, que todo mundo vai ter acesso a ele. Nós temos várias partes dele já montadas. Já está sendo confeccionado. É um projeto montado com as pessoas. Eu estou indo em todas as regiões do estado do Espírito Santo. Estou fazendo várias rodas de conversa em que eu ouço as pessoas. Eu não vou falar, eu vou ouvir. Porque assim, seria muito fácil, Deus, se eu montasse um plano de governo lá no meu gabinete. Eu chamava 4, 5 bons técnicos e falava, vamos montar aqui um plano de governo. Aquela coisa genérica, né? Ia sair um negócio até legalzinho, mas que ia dar errado. Por que ia dar errado? Porque não tinha uma conversa com a população. Não tinha a essência principal, que é a população. Então eu estou conversando com as pessoas para entender o que elas sentem que é a maior necessidade, o maior desejo, o maior sonho de cada região. E até agora, quais foram os principais pilares que você identificou? Sim, cada região tem uma coisa diferente, mas algumas coisas são comuns a todas. Sim. Tá? Primeira delas, a gente precisa de um governo que seja muito mais eficiente. O que significa isso? Tá? Primeira coisa, que ele seja descentralizado. Não adianta eu querer decidir lá do Palácio Anchieta, em Vitória, o que vai acontecer aqui em São Mateus. De certa forma, isso... Não faz sentido. Não faz sentido, né? Como é que isso, como é que isso se traduz? Né? A gente precisa de conselhos regionais que decidem junto ao governador quais serão os grandes investimentos em cada região. Porque hoje o que acontece é uma decisão basicamente pessoal, né? E de cunho político, né? O prefeito vai lá, pede um negócio, não, eu vou te apoiar aqui, não, então eu te dou essa obra aqui. Por conta de uma questão... O que a gente precisa? De um conselho geopolítica. Que tenha os políticos, a sociedade civil, as universidades juntas. Tem, inclusive, um esboço desse tipo de conselho feito no governo, mas que não tem poder decisório e nem poder orçamentário. A gente precisa de dar poder orçamentário a esse pessoal. Sim. A quem vive na região. Não adianta eu querer saber lá do Palácio Anchieta, lá de Linhares, o que precisa aqui em São Mateus. Eu tenho que perguntar pro povo daqui. Sim. E como é que isso se traduz ainda mais concretamente? Pega o exemplo da saúde, que para mim é o mais claro. Tá? Não faz sentido nenhum a gente ter que sair aqui de São Mateus e ir lá para Vitória para fazer uma limpeza dentária no SUS. Eu ouvi isso hoje aqui em São Mateus. Limpeza dentária é um dos negócios mais simples que existem na saúde, entendeu? Precisa ter acesso já primário, né? Primário e secundário. Você precisa da baixa e média complexidade, no mínimo, nas regiões. Não em todas as cidades, mas pelo menos na região. Que você tem o caso da maternidade. A maternidade de alto risco não faz aqui em São Mateus, parto de alto risco. Você tem que ir lá para Colatina. Sim. Falando em maternidade, você destinou o recurso para aqui, 1 milhão e 100 mil reais para a maternidade daqui para equipar o TIM. Né? Eles ganharam no nosso edital, que inclusive vai ajudar nesse aspecto que eu estou falando aqui agora. Importantíssimo. Então assim, você precisa descentralizar as políticas públicas, a saúde, o saneamento básico, a educação, fazer ela de forma descentralizada. Isso é uma das grandes coisas. Uma segunda coisa é que nós precisamos de um ciclo de desenvolvimento econômico melhor. O que é isso? Como construir isso? Exato, como construir isso. Uma coisa que eu vou dizer aqui, o termo técnico, é o adensamento de cadeias industriais. Que raio é esse? Eu quero saber. O que é isso? Nós produzimos pimenta do reino, pimenta rosa, cacau, café, banana, coco, abacaxi, gengibre e um monte de outras coisas, minério, rocha, mas na grande maioria das coisas a gente vende tudo in natura. Sim. Ou seja, não tem um beneficiamento, né? Não tem beneficiamento. Eu pego a pimenta daqui e exporto ela in natura. Sendo que eu poderia beneficiar ela aqui e vender ela muito mais caro. Sim. Isso dá mais renda. Manda lá para a China e depois recompra, acaba recomprando da China para usar na culinária, né? É interessantíssimo esse ponto de vista. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi aqui há 1h30 atrás. O pessoal de Pimenta do Reino aqui não tem um esterilizador da pimenta para tirar
o efeito da salmonela dela. O que acontece? O povo do Vietnã compra a nossa pimenta, esteriliza lá e depois vende. Aí manda de volta. É incrível, né, cara? Entendeu? E assim, isso acontece em diversos outros produtos que nós temos, isso acontece, né? em quase tudo. Olha só. Não precisa, eu estou falando assim, da agricultura, que é muito concreto, muito óbvio, mas isso vale para uma série de serviços, isso vale para o minério, isso vale para a rocha, isso vale para a celulose, isso vale para um monte de coisa. Sim, verdade. Então você precisa de um grande programa de adensamento, que eu estou falando, que é agroindústria, que é você beneficiar os produtos que tem por aqui. Tá. Uma outra grande coisa, obviamente, que é a questão logística. Né? O Espírito Santo é estrategicamente posicionado para ser um dos grandes exportadores de tudo que tem no Brasil, com portos e aeroportos, principalmente os portos. Né? Então nós temos aqui o Petrocity, aqui em São Mateus, temos o Porto da Imetama, que já está sendo construído ali em Aracruz, temos o Porto Central, que já era para ter saído, mas não saiu ainda. Se a gente consegue acelerar esse processo, nós viramos um grande ponto de distribuição de produtos e exportação de produtos do Brasil inteiro para o mundo. Ah, isso aí. Felipe, nosso horário já tá estourando. Uma última aqui. coisa que tem eu mais não uma? posso esquecer. Então fica à vontade. Tem mais um monte. Mas vai. Que é a questão do turismo. Turismo Turismo e saneamento. Tá? São duas coisas potencialidades do nosso estado, né? Não existe turismo no nosso estado praticamente, apesar dele ter um enorme potencial. Que você precisa estruturar os ativos turísticos, você precisa realmente fazer promoção, fazer propaganda mesmo. Botar gente técnica na secretaria para que o turista de fora venha para cá gastar o dinheiro dele aqui. Sim. E um último ponto, que aí eu vou chamar aqui, no geral, de serviços públicos de qualidade, mas eu vou traduzir no saneamento. Vai para outras coisas. O saneamento capixaba, como eu disse, tem 600 mil pessoas que não têm acesso à água. São Mateus, que é a cidade que nós estamos aqui, nunca teve um tratamento de esgoto adequado. Sim, nunca. Verdade. Tem pouca coleta e nunca teve tratamento. Vocês vão lembrar aqui, nos tempos atrás, que faltou água, ficou água salgada na cidade inteira. Na verdade foi a salinização da água. Isso é a ineficiência completa do sistema de saneamento, seja SAAS, seja CESAM. Por que isso acontece? Esse sistema de empresas estatais, estaduais ou municipais, que tem que dar conta de tudo, não funciona mais. A gente precisa da capacidade de investimento do setor privado, da capacidade de gerenciamento do setor privado. É o que foi feito agora no Rio de Janeiro. Eles venderam a SEDAI, chamaram o BNDES, fizeram uma modelagem muito interessante, que o setor público, na venda, embolsou 40 bilhões de reais, e eles vão ser obrigados a investir mais 40 bilhões de reais no saneamento do Rio de Janeiro. Qual que é o efeito disso? Este ano de 2022, eles vão criar 40 mil empregos no saneamento do Rio de Janeiro e vão acelerar o processo de universalização, porque gente, é um absurdo não ter água para as pessoas. Sim, lógico, no tempo isso é um problema que a Europa, o mundo já resolveu na metade do século XX, em 1950. E nós aqui ainda estamos afligidos com isso, né, cara? Então, assim, tem muito modelo que dá eficiência para as coisas, que entrega a política pública para as pessoas na ponta. Sim. Então é isso que eu quero fazer. Isso aí. Eduardo, lê aí os comentários rapidinho, que senão... Não para de falar. E a assessoria aqui já tá ficando doida aqui com a gente. Vamos lá, Eduardo, lê os comentários rapidinho pra gente... Então, vai ser bacana que vai ser um resumo, porque muitas das coisas que foram perguntadas aqui, o Felipe já respondeu, né? Então ficou aqui 4 tópicos, que inclusive o último acabou respondendo agora, mas a gente vai fazer o seguinte, um bate-pronto, Felipe. Eu falo aqui, logicamente que as pessoas vão ter acesso aí ao seu site, se aprofundar melhor, mas como o Del falou, o horário já está corre. Vamos responder. Vamos lá. Acerca da tributação de combustíveis. Tributação de combustíveis é o seguinte, gente. No Espírito Santo. Lógico, não vou tratar da questão federal não. Ok. O Espírito Santo cobra hoje 27% de ICMS sobre a gasolina. Cobra 12% sobre o diesel, mas 27% sobre a gasolina. Qual que é o problema disso? Os governadores, em geral, não tem a ver só com este governador, até porque ele não alterou em nada o ICMS da gasolina. Eles foram acostumados a fazer o seguinte, vamos dar um subsídio para a indústria tal, para a indústria tal, para a indústria tal, para a gente atrair a indústria para cá. Só que por conta da lei de responsabilidade fiscal, quando você reduz o ICMS de um lado, você precisa aumentar em outro. Sim. Porque tem que ficar pau a pau. Aonde é que eles aumentavam? Em produtos que as pessoas iam consumir de qualquer jeito, que é gasolina, energia e telecomunicação.
Então a gasolina está assim por conta disso. O que você precisa? De uma grande reforma tributária para equalizar as alíquotas de ICMS, ou seja, o valor cobrado, para que produtos essenciais como gasolina, energia elétrica, telecomunicações, que é o celular, o telefone, etc., e transporte público não sejam tão onerados. Então você precisa sim de uma grande reforma tributária para equalizar esses valores. Ok. A segunda pergunta tem a ver com a cidade de São Mateus, geração de emprego e renda. Aqui a pessoa até diz que São Mateus não desenvolveu tanto quanto Linhares, que está aqui do nosso lado. Tem essas comparações, né, que as pessoas fazem aqui. Mas, assim, de fato, não desenvolveu. Assim, a geração de emprego nos últimos 20 anos de Linhares foi maior do que a de São Mateus. Por quê? Porque Linhares se planejou para isso e teve ajuda do governo do estado. Okay. Não vamos achar que Linhares fez isso sozinho, não, porque ninguém faz nada sozinho. Tem mais Nós temos dois grandes potenciais aqui, tá? Que é o Salgema, que inclusive foi uma ação do nosso mandato. A gente conseguiu liberar a exploração de Salgema em abril do ano passado. Aí começou o leilão, já temos as empresas que ganharam, e 3 das 4 empresas que ganharam o leilão de Salgema já começaram a pesquisa. Que primeiro tem uma pesquisa minerária e daqui 2, 3 anos começa a exploração. Então isso já está começando. Sim. Nós precisamos preparar o quê? Capacitando as pessoas, preparando o poder público para atrair mais indústrias desse setor. Dá para criar aqui, na região aqui de São Mateus, Conceição da Barra e etc., um grande polo cloroquímico, que faz cloro, soda, PVC e todas as coisas que são geradas a partir do sal. E a segunda coisa é o porto da Petrocity. Sim. Tá? Que é um porto que já tem um projeto pronto, já está em processo de licenciamento ambiental. Dá para acelerar esse processo porque aqui vai ser, não é que pode ser, vai ser um grande ponto de exportação de produtos, inclusive do Centro-Oeste, porque junto com o porto já tem a ferrovia. E o governo do estado tem que ajudar a preparar a região para isso. Essa que é a grande questão. Infraestrutura, né? Infraestrutura, serviço público, água, saneamento, saúde. Mobilidade urbana, porque não adianta, né? se eu fizer um grande empreendimento para dar 12, 10, 15 mil empregos para as pessoas e não tiver serviço público, vai virar Macaé. Não, é sério, Macaé aconteceu isso. Deu um boom econômico lá, a cidade não estava preparada. Virou uma bagunça. E aí é uma bagunça e ninguém consegue viver nela. Então a gente precisa preparar a cidade para o desenvolvimento. Isso aí. Tem mais, Eduardo? Foi falado também sobre a água tratada, saneamento, mas São Mateus tem uma particularidade, que é a sanilização das águas. Né? E tem tempo que isso não acontece, né? Graças a Deus, mas existe esse problema aqui, é sério. A gente precisa tomar algumas providências. No caso você seja eleito como governador do estado do Espírito Santo, como é que São Mateus pode sair dessa enrascada? O caso de São Mateus, ele se reflete em todo o Espírito Santo, ele só tem uma particularidade que é essa questão da salinização. Que é o seguinte, nós precisamos de um modelo de saneamento que funcione. Porque a CESAM não tem capacidade de investimento, o SAAI não tem capacidade de investimento e os dois não têm capacidade de gerenciamento. Tá? O que tem que fazer? Chama o BNDES, que é quem entende como modelar esse tipo de serviço, e faz uma concessão para que o setor privado venha com investimento e gerenciamento, técnica boa, para fazer os investimentos aqui. E o setor público faz o quê? Regula. Regula os preços, ele regula a qualidade do serviço, que é isso que o setor público tem que fazer com tudo. Então, é para fazer, de fato, um modelo de concessão, e aqui no caso de São Mateus, você vai incluir essa particularidade da salinização da água. Mas que é possível, sim, resolver, e não em muito tempo. A última, então. Tem mais uma? Mais uma para finalizar? Calma. Ele falou, então tá bom. Esse aqui eu vou tentar até dar o nome da pessoa que perguntou, que é o Arthur. Rigoni, excelente. Parabéns pro EITA pelo trabalho. Queria que o futuro governador falasse sobre 3 problemas gritantes no estado e como resolvê-los: segurança, educação e saneamento. Vamos lá, vou tentar ser rápido. Saneamento eu acabei falando já, então eu vou só repetir rapidamente. A gente precisa de um modelo de fato que funcione, com investimento e gerenciamento. Só o setor privado vai conseguir fazer isso, com o setor público regulando da maneira correta. Tá? Saúde. O caso da saúde, você precisa de 2 grandes coisas, na minha opinião. Óbvio que você precisa de gerenciamento, porque saúde é um negócio que quanto mais dinheiro você põe, mais você precisa gastar.
você precisa de bons técnicos na área da saúde, bons gestores nos hospitais, bons gestores nos postos de saúde, etc, etc. Mas você precisa descentralizar, que é aquilo que eu falei no início da fala. Assim, não adianta, não tem condições de eu precisar tirar a pessoa daqui, lá de montanha, botar num ônibus, passar 5 horas viajando até Vitória, passar o dia inteiro lá com fome, que é o que acontece com muita gente, e às vezes nem consegue fazer o exame e tem que voltar. Sim. Isso não faz sentido. Isso é desumano, inclusive. Verdade. Você precisa, óbvio, um grande programa de investimento para descentralizar a saúde. E uma outra coisa que você precisa fazer na saúde é o seguinte, incorporar tecnologia. Que hoje você tem um mundo de startups, um mundo de inteligência artificial que facilita, barateia e agiliza o trabalho da saúde. Eu vou dar um exemplo aqui. Tem uma startup no Brasil, que eu até esqueci o nome dela agora, eu acho que é Plus Saúde, um negócio assim. Que eles fazem gerenciamento de doenças e remédio para doença crônica, que é diabetes, etc. Se a gente implementasse essa startup no estado do Espírito Santo, ou seja, no governo do estado, a gente, além de melhorar o gerenciamento desse serviço, a gente economizaria cerca de 180 milhões de reais por ano. Puxa, é um negócio muito bizarro. Número muito considerável, então, tá? A tecnologia é nossa parceira, é uma ferramenta para ser utilizada para baratear, agilizar e melhorar o serviço. E o caso da educação, eu poderia fazer um podcast inteiro sobre isso, porque minha vida é sobre isso. Mas eu vou citar 3 coisas que a gente precisa fazer. A gente precisa combater a evasão escolar. A gente precisa reatrair os jovens para a escola. Com o quê? Com uma escola de qualidade, óbvio, mas também com um sistema de incentivo. Eu sou relator de um projeto lá em Brasília, que eu vou implementar se eu for governador, que é o seguinte, a gente vai criar uma poupança para o estudante. Olha, que bacana! Se ele for passando de ano, ele vai ganhar dinheiro ali na poupança dele. Só que ele só saca quando ele formar no ensino médio. Ah, bacana! Então eu vou sempre dar um incentivo para ele continuar. Pode dar até um valor assim. Como se fosse uma bolsa auxílio, né? É uma bolsa você dá ao longo do tempo. Aqui é poupança mesmo. Você vai guardando. Quando ele formar, ele pode sacar o dinheiro. Formar no ensino médio. Ensino médio. Para ele ter uma possibilidade de ingressar na faculdade ali com... Ou no mercado de trabalho. Ou no mercado de trabalho, isso aí. Niterói fez isso. Reduziu a evasão em 35%. Olha, que bacana, cara. É muito importante. E junto com isso, um baita programa de educação profissional. Por quê? Porque o nosso jovem precisa de emprego. Precisa de emprego. Rigoni, pra gente finalizar agora, eu gostaria de pedir que você deixasse aí uma mensagem para a população capixaba. Né? Uma mensagem... Vou deixar, mais que uma mensagem, vou deixar um convite. Eu tô falando esse monte de coisa aqui, baseado em um monte de coisa que eu ouvi dos próprios capixabas e várias coisas que a gente estuda. A gente está montando um projeto chamado Sonho Capixaba. Então eu vou convidar todo mundo para entrar num site chamado www.sonhocapixaba.com e contribuir. Que lá nós estamos perguntando para você qual que é o seu sonho para o Espírito Santo. Qual que é as maiores necessidades do nosso estado. Justamente para a gente construir isso junto. Porque não adianta, eu vou repetir, não adianta eu fazer um plano de governo e um governo baseado na minha cabeça. Sim, tem que ter a contribuição de todos. Ouvindo as pessoas. Eu sou cego, então eu consigo ouvir melhor. Bacana. Então, assim, ouvindo as pessoas. Então entrem no site e aqueles que estão aqui em São Mateus, eu vou convidá-los aqui para agora, às 19 horas. Ali já estamos já em ali cima, no Hotel Norte Rio. Já tá... Ali no Hotel Norte Rio, no auditório ali. A gente vai fazer um Norte diálogo. Palace? Norte Palace. A gente vai fazer um diálogo com a população aqui mateense sobre exatamente isso aqui que nós estamos falando. Só pra gente reiterar, é www.sonhocapixaba.com.br. .com só. .com, sem o BR. Sem o BR. Beleza. Felipe, brigadão, cara, por você ter estado com a gente aqui. Eu te agradeço de coração. Desejo sucesso na sua caminhada, né? Que Deus te abençoe, te guie, te proteja, esteja junto com você aí. E que a população capixaba reconheça aí as suas propostas, o seu trabalho, reconheça também as suas intenções, que eu tenho certeza que são as das melhores aí pro nosso estado, para que a gente possa sempre crescer aí, ter um estado cada vez em mais desenvolvimento. Vamos pra cima. Isso aí. Valeu, muito obrigado. E a você que esteve conosco até esse exato momento, nossa sincera gratidão no oferecimento especial de Thaís Veríssimo Sobrancelha. Entra lá no Instagram, @Thaís Veríssimo Sobrancelha. A gente fica por aqui no nosso Eita Podcast, porque você já sabe, né? Por aqui a conversa é boa e o tempo voa. Muito bom.